Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje. Jesus Cristo hoje não é somente Deus, é o homem perfeito. Ele caminhou aqui entre nós, ele chorou conosco, ele sentiu nossos sofrimentos, ele estava entre os sofredores. De alguma forma, Jesus estava entre os sofredores. Ou eles o encontravam, ou ele os encontrava. Amém? Ele tinha compaixão deles. Ele os amava. We're just gonna abandon ourselves, amen, church. Jesus, you're so good. We thank you for your love. Oh, we worship you, Lord. You shine a light into my night. You set my feet to dancing. Faith is rising as I look upon your grace. We sing Jesus. Jesus, your name, shattering chains, shadows cannot resist your light. Oh Lord, you raise my soul from ashes into light. Pour out your grace like a flood. You fill my life with greater glory. Your love changing my heart. Jesus, to you be all the glory. Let your name be lifted higher. Whoa, your grace has set my heart on fire. It's your grace, your love. How we worship you, Lord. Come and set us ablaze. Set me ablaze with passion and praise. Jesus, you destined me to reign. Your power of life in me has overcome the grave. Pour out your grace like a flood. You fill my life with greater glory. Your love changing my heart. Jesus, to you be all the glory. We lift up your name. Let your name be lifted higher. Your grace has set us, Lord. Let your name be lifted higher. Your grace has set. Pour out your grace upon us. Pour out your grace like a flood. You fill my life with greater glory. Your love changing my heart. Jesus, to you be all the glory. To you, Jesus. Hoje com o pastor Joseph Prince. Deixe-me ouvir um brado de vitória, irmãos. Está bom. Mais uma vez, irmãos. Glória a Deus. Minha filha também gosta de falar Ela diz Quando eu faço alguma coisa, ela diz Nos anos 60 a gente falava uou. Uou, yeah. Te amo muito, ok? Toda geração quer ser especial, mas em toda geração as roupas mudam, as modas mudam, mas acabam voltando. O homem continua sendo homem, com os mesmos desafios. Mas quando Deus proclamou que Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, amigo, é bom que você saiba que isso cobre todas as gerações. Existe uma frase muito bonita no livro de Hebreus que diz que Jesus tem um sacerdócio imutável.
Se você olhar bem, a palavra no grego não quer dizer imutável no sentido único da palavra, mas lá na verdade quer dizer intransferível. Ele tem um sacerdócio intransferível. Todos os sacerdotes que viveram no Antigo Testamento, a propósito, para que você saiba, na história do povo de Israel, existiram aproximadamente 81 sumos sacerdotes, de Arão até o sumo sacerdote Caifás. 81 sumos sacerdotes. Alguns bons, outros maus. Mas uma coisa nós sabemos é que Deus ordenou o ministério do sumo sacerdote. E o Senhor Jesus Cristo tem um sacerdócio intransferível. E por isso a Bíblia diz que Ele é capaz de salvar completamente. Em razão do seu sacerdócio intransferível, sua versão diz imutável, mas é intransferível. Isso quer dizer que todos os sacerdotes, necessariamente, eram obrigados a transferir o sacerdócio porque eles morriam. Quando o povo começava a se aproximar deles, eles morriam. O povo se aproximava deles à procura de Deus, das coisas de Deus. Eles iam a eles quando estavam doentes. O sacerdote era o único que podia declarar o leproso são. Naquela época, ele era como um médico. Assim, o sacerdote examinava os leprosos. Dessa forma, todas as necessidades e obrigações para que o povo andasse com Deus foram colocadas nas mãos dos sacerdotes, para que Israel se relacionasse com Deus. E a Bíblia diz que todos os sumos sacerdotes morriam, mas Jesus tem um sacerdócio intransferível. Em outras palavras, quando o sumo sacerdote começava a ter condições de ajudar, quando ele começava a se aproximar do povo, ele ficava velho e tinha que transferir o sacerdócio. E o próximo sacerdote, o filho mais jovem, talvez não fosse tão correto, tão bom como o pai era, talvez não andasse com Deus, talvez quisesse os privilégios do sumo sacerdote, mas não quisesse as responsabilidades. Assim tinha uma outra geração que vivia num deserto, de certa forma. Certo? Aí chegava um outro sumo sacerdote, talvez bom, mas nosso Senhor Jesus, porque Ele vive na eternidade, seu sacerdócio é intransferível. E é por isso que a Bíblia diz as seguintes palavras: Ele é capaz de salvar o povo completamente. Isso quer dizer totalmente, inteiramente e até o fim. Aleluia. Porque Ele tem um sacerdócio intransferível. Outra coisa que descobri, na medida que viajei, li e observei, é que somos uma geração que está altamente conectada. Estamos tão conectados que podemos perceber o que está e o que não está sendo pregado. Eu lembro que um grande homem de Deus, muitos anos atrás, quando eu estava crescendo, e ele disse que uma das coisas mais negligenciadas no corpo de Cristo é falhar em entender e ensinar a respeito do sumo sacerdócio de Jesus. Quando eu ouvi isso, muitos anos atrás, eu orei e disse ao Senhor: por favor, me ensina a respeito do sacerdócio de Jesus. E eu não entendia nada, mas ouvi esse grande homem de Deus dizer que é um assunto negligenciado. Na verdade, a comida sólida no livro de Hebreus é a respeito do sacerdócio de Melquisedeque, nosso Senhor Jesus. Assim eu pedi ao Senhor para me ensinar, e o que eu vou compartilhar com vocês é alguma coisa que veio a mim através dos anos. Ok? Porque hoje você tem um sumo sacerdote. Pense que Jesus Cristo veio e viveu aqui 33 anos, e Ele deu sua vida como oferta pelo pecado na cruz, mas Ele está vivo, Deus o ressuscitou dos mortos, Ele vive como nosso sumo sacerdote. Ele tem estado nessa posição por 2000 anos. O ministério do sumo sacerdote deve ser enfatizado no corpo de Cristo, deve ser ensinado. E muitas pessoas têm a ideia de que o sumo sacerdote hoje está esperando por você para que você peque, para que ele funcione. E aí você confessa seus pecados, ele perdoe seus pecados. É só isso que sabem sobre o sumo sacerdote.
Mas, amigo, eles não entendem que hoje, isso vai ser um choque para muitas pessoas, Jesus não está tirando o pecado. Ele tirou o pecado, lê Hebreus 10, com um sacrifício para sempre. Assim, hoje, ele não está tirando os pecados, certo? Ele lida com você, sim. Ele é o seu pastor. Ele alimenta você. Hoje, o sumo sacerdote é para as necessidades da nossa vida, para as tribulações que nós enfrentamos. Amém? É para a segurança da nossa salvação, é a nossa esperança que nos protege. Ele está aqui por você. Nós temos um forte representante no céu. Amém? Nossa consciência do pecado é tão grande que pensamos que nosso Senhor Jesus Cristo está hoje funcionando como uma oferta pelo pecado e está tirando os nossos pecados. Não, amigo, a razão por que ele é nosso sumo sacerdote é baseado na fundação da obra já concluída no Calvário, onde ele colocou nossos pecados para longe, com um único sacrifício, diz a Bíblia. Amém? Ele tirou os nossos pecados pelo sacrifício dele mesmo e se assentou. Não se assentou porque é o Filho de Deus, ele sempre será o Filho de Deus, mas ele se assentou pelo fato de ter expiado nossos pecados. Se não fosse por isso, ele não se assentaria. Ele se assentou porque ele expiou nossos pecados. Hebreus 1. Ele se assentou. Você me escuta? Hoje ele não está expiando pecados. Se você crer, ele já expiou seus pecados. Amém? O que devo fazer quando pecar? Você fala com ele, não tem problema, mas agradeça pelo que ele já fez. Mas a função do sumo sacerdote, lembre-se que o sumo sacerdote não estava presente durante o período do cativeiro de Israel no Egito. Arão estava lá, mas não era o sumo sacerdote. Não existia quando cruzaram o Mar Vermelho. Não estava presente quando eles chegaram no Monte Sinai. O sumo sacerdote foi uma provisão que Deus deu para a jornada do deserto. Quantos sabem que a nossa vida terrena é o nosso deserto? Quem pode dizer amém? Assim, tudo que aconteceu com Israel no deserto serve como exemplo, como tipologia para nós. Aprendemos muito, por exemplo, que precisamos do maná todos os dias. O maná caía todos os dias bem cedo de manhã e eram porções pequeninas de Cristo. Amém? E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Amém? Não aquele maná que era um tipo de mim, disse Jesus. Eu sou o pão, o verdadeiro alimento. Eu sou o pão da vida, meu irmão. Amém? O pão da vida desceu e nós participamos todos os dias. Muitos não se alimentam, não creem, nem só de pão viverá o homem. Alguns não creem nisso, por isso vivem enfermos espiritualmente, vivem cheios de estresse e preocupações e depressão, não entendem que o homem não foi criado para comer somente alimento, mas toda a palavra que procede de Deus. Não é o suficiente comer só no domingo, irmão. Posso ter um amém? Qual a função do sumo sacerdote? Vejamos aqui, Hebreus capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens. Eu amo esse versículo, porque Deus me mostrou alguns anos atrás, quando eu estava estudando, Deus destacou algumas coisas para mim e eu comecei a entender. Diz, porque todo sumo sacerdote tirado dentre os homens, todo sumo sacerdote é tomado dentre homens. Todo sumo sacerdote procede dos homens. Alguns anos atrás, Deus me perguntou por que Arão, irmão de Moisés, foi escolhido para ser sumo sacerdote. Moisés era o líder, Moisés era aquele com quem Deus falava, Moisés tirou o povo do Egito, os conduziu através do Mar Vermelho, os trouxe para o Monte Sinai, Moisés recebeu as 2 tábuas da lei. Ainda assim, Deus escolheu Arão para ser o sumo sacerdote, tomado dentre os homens. Mas eu não consegui encontrar a resposta. Eu sei que já compartilhei isso antes, mas naquela época eu não tinha resposta. E o Senhor me deu esse texto, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens das coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. É isso que eles faziam naquela época, certo? Hoje Jesus só oferece dons, não oferece mais sacrifícios pelo pecado, certo?
e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes. Muitos pecam porque são ignorantes. Por isso Paulo disse, não sabeis vós, não sabeis que julgarão os anjos e não conseguem julgar as causas entre vocês? Por que brigar e pelejar? Irmãos, julgaremos os anjos, amém? E porque alguns dizem ser de Apolo, e outros dizem ser de Paulo, e outros desse e daquele. Vocês não sabem que tudo é de vocês? E no que se refere à imoralidade sexual, vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Quando você anda, o templo anda. E o templo de Deus é lindo. O design original é lindo. Amém? Deus diz, a razão porque Deus instituiu o sumo sacerdote é para ter compaixão dos ignorantes. Se não são ignorantes, vivem desviados. Existem muitos desviados hoje, talvez os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, muitos estão desviados. O Senhor tem compaixão deles. Ok? Pois também Ele mesmo está rodeado de fraqueza. Você entende agora porque Deus escolheu Arão, o irmão de Moisés, e não Moisés. Onde estava Arão quando Israel estava sofrendo os açoites dos duros senhores egípcios? Ele estava entre o povo. Onde estava Moisés naquela época? Estava no palácio real, vivendo uma vida tranquila. Por isso Deus ordenou que o sumo sacerdote fosse tirado dentre o povo que estava sofrendo. Deus não queria alguém que vivia em luxo. Por esse motivo, Ele enviou o seu filho para viver entre nós. Ele nasceu numa manjedoura. Desde pequeno, experimentou essas circunstâncias. Apesar de ser da linhagem real de Davi, ele nasceu numa manjedoura. E essa hospedaria, eu posso provar na Bíblia, pertencia à casa de Davi. Seu antepassado, ele veio dessa linhagem. Era uma hospedaria no Antigo Testamento. Ele foi levado para a terra dos seus antepassados, mas não existia lugar para ele nascer. O cetro de Davi não estava reinando. Um pseudo-rei, que não procedia da linhagem judaica, estava reinando Herodes, que era um edomita. Ele veio. Ele andou entre nós. Irmãos, Jesus Cristo hoje não é somente Deus. É o homem perfeito. O homem superior. Um homem sem pecado. E seus pés tocaram o solo da nossa terra. Ele caminhou aqui entre nós. Ele chorou conosco. Ele sentiu nossos sofrimentos. Ele estava entre os sofredores. De alguma forma, Jesus estava entre os sofredores. Ou eles o encontravam, ou ele os encontrava. Amém? Ele tinha compaixão deles. Ele os amava. Ele podia facilmente se firmar nas suas qualificações, ir para o palácio real, ou se envolver com o rei Herodes por realizar milagres. Ele daria uma posição a ele, mas ele viveu entre o povo simples. Por quê? Uma das razões é que seria o sumo sacerdote. Nosso sumo sacerdote precisa se compadecer das nossas fraquezas. Um sumo sacerdote que passou por todos os problemas e tribulações de um homem comum. Amém? Muitas vezes se entristeceu. Muitas vezes seu coração foi quebrado. Ficava cansado. Dormiu em um barco. Se você ler com cuidado o capítulo anterior, vai ver que ele passou a noite toda orando e ficou cansado porque era um homem. Você me acompanha? A palavra de Deus diz que todo sumo sacerdote é tomado dentre os homens e é constituído a favor dos homens. Diga, a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus. Diga a Deus. A favor dos homens, a Deus. É para benefício do homem para com Deus. Eu gosto de ilustrar assim, veja, não é um profeta. Um profeta é de Deus para o homem. Ele fala da parte de Deus para o homem. Mas o sacerdote fala para Deus em favor do homem. Para o benefício do homem. Ele está do nosso lado.
Você percebe no Antigo Testamento que o profeta muitas vezes está do lado de Deus e às vezes contra o povo, certo? Podemos argumentar que ele fazia isso para o bem do povo, mas, tecnicamente, sua posição era de Deus para o povo, mas o sacerdote era do homem para Deus. Você entende? Você não se alegra porque a Bíblia não diz que ele é o nosso sumo profeta. Você não encontra isso. Jesus é profeta? Sim, ele é um profeta. Moisés disse, o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Ele é um profeta, mas em Hebreus diz que ele é o grande sumo sacerdote. Eu gosto dessa expressão, grande sumo sacerdote, grande. Porque sumo sacerdote, Israel teve muitos, mas Jesus é maior do que todos. Ele não é somente sumo sacerdote, é o grande sumo sacerdote. Aleluia, eu gosto da palavra grande. Nós temos um forte representante, uma ternura maior nesse sumo sacerdote. Amém? Uma pessoa superior, representando você. Glória a Deus. Da parte do homem para Deus. Eu vou pedir para o sumo sacerdote entrar. Eu não queria que ele ficasse desde o início, porque ele teria que ficar de pé todo esse tempo. E eu prego bastante. Aqui vem o sumo sacerdote, e à medida que ele entra, podemos tirar o púlpito para mais longe? À medida que ele entra, fique aqui. Essas são as vestimentas do sumo sacerdote. Antes de tudo, eu quero dizer isso. Isso não quer dizer que Jesus está vestido assim no céu. Tudo isso Deus desenhou, está mencionado em detalhes em Êxodo capítulo 28. Você vai poder acompanhar o texto, vamos projetar na tela. Todos os detalhes são mencionados em Êxodo 28. Assim, isso aqui não é fruto da nossa imaginação, quanto ao design, as cores, as pedras e até mesmo o ouro. Todos os detalhes, o ouro, todas as cores, todos os materiais, tudo tem um significado. As cores, o material e os detalhes têm significado. Amém? Está pronto? Aperte os seus cintos espirituais. Vamos para uma viagem. Em primeiro lugar, Êxodo 28:2, para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas. Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Ao falarmos em Arão, lembre-se que o nome Arão, em hebraico, quer dizer alto, exaltado. Ele foi o sumo sacerdote, mas Jesus é o grande sumo sacerdote. Amém? Essa roupa de Arão são representações visuais para nosso aprendizado. Jesus não se veste assim. Tudo que está no exterior representa a sua essência. O exterior é um auxílio visual para nosso aprendizado. Amém? Para que a nossa mente fique ocupada com essa santa ocupação. Amém? Amém? Queridos, nossa mente foi feita para ser ocupada. Ao invés de ser ocupada com coisas ruins como prostituição e todo tipo de impureza, negativismo e depressão, é hora de termos uma ocupação boa. Que maravilhosa e santa ocupação. Deus desenhou tudo para nossa compreensão. Mas Cristo, em essência, tem tudo em sua pessoa. Note que o versículo diz, farás vestes a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Para glória e ornamento. No caso de Arão, a sua roupa lhe conferia dignidade. No caso de Jesus, o próprio Senhor dignifica o ofício. Você me escuta? No caso de Arão, as roupas o conferiam dignidade. No caso de Jesus, e eu amo a forma como Hebreus é escrito, em cada capítulo, eu posso perceber a ação do Espírito Santo. Ele remove algo bom e dá o melhor. No capítulo 1 e no capítulo 2, ele remove Moisés, o servo. Moisés foi fiel, mas como servo, ele introduz o filho. O servo não habita para sempre, o filho sim. Depois ele fala do sacerdócio levítico. Antes ele fala a respeito dos anjos. Aos anjos, Deus nunca disse isso.
Então ele remove os anjos e introduz Jesus. Depois ele substitui o sacerdócio levítico pelo sacerdócio de Melquisedeque. Finalmente, em Hebreus capítulo 12, ele remove todos os grandes homens de fé, ele os remove da nossa galeria e ele diz assim, olhando para Jesus. Depois a galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, capítulo 12 diz, olhando para Jesus. Eu amo, eu gosto como o Espírito Santo remove tudo. Eu aprendi há muito tempo atrás que eu não devo me distrair com grandes homens de Deus. Não devo me distrair com isso ou com aquilo, mas colocar minha atenção em Jesus Cristo. Por isso penso que se eu vivo como o Espírito Santo quer, se eu me ocupo com o que Ele se ocupa, eu viverei em santidade. Deus disse a Moisés, faça de acordo com o modelo. Se você entender isso, todos os dias de agora em diante, estará livre de preocupações. Porque você não precisa levar uma carga que Jesus já carregou. No texto diz que Arão levará a culpa. Ele levará a culpa. Arão levará a carga do povo. Arão carregará a iniquidade do povo. Arão carregará as preocupações do povo. O peso estará sobre o sacerdote e não sobre o povo. E lembrem disso, irmãos. Deus julgava o povo segundo o sumo sacerdote. Eu já disse isso. Como estava o sumo sacerdote, assim estava o povo. Se a nação fosse boa e o sumo sacerdote mau, Deus rejeitava a nação, porque a posição deles dependia do sumo sacerdote. Você pode dizer, isso não era justo, mas veja a sabedoria de Deus. Isso é muito bom porque quase sempre o povo fracassa. Mas o sumo sacerdote não podia fracassar. Era melhor um não fracassar do que toda a nação fracassar. Nós vemos um pouco disso quando Davi enfrentou Golias em Israel, certo? E eles se encontraram com os filisteus no vale de Elá. Golias disse, não precisamos batalhar, envia o campeão. E se eu perder? Se eu perder? Ele tinha certeza que ia ganhar. E Deus enviou um pastorzinho, um jovem talvez com 17 anos. Seu nome era Davi. Você conhece a história, mas a vitória de Davi não foi pessoal. Ele não enfrentou Golias como Davi, mas como Israel. E Jesus, quando foi para a cruz, não foi sozinho, ele foi representando todos nós. Para que possamos dizer, eu fui crucificado com Cristo. Amém. Eu ressuscitei com Cristo. No próximo programa. No Antigo Testamento, sempre que alguém sofre juízo, logo depois Deus demonstra favor. Se aceitassem o juízo, o julgamento era executado e o favor vinha. No nosso caso, não vamos passar por juízo, porque Cristo é o nosso juízo. Mas você precisa se submeter ao juízo na pessoa de Jesus, então o favor vem. Vocês me escutam? Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.